Olá pessoal, vamos retornar com nossa série de vídeos do livro de Romanos. Nós estudamos o capítulo 1, 2 e 3, vamos hoje estudar o capítulo 4 do livro de Romanos, lembrando qual é o enredo, o assunto principal desse livro. Nós vemos o apóstolo Paulo falando a judeus, é claro, a todas as pessoas, o livro de Romanos ele cabe, mas parece que o destinatário são judeus e ele está tratando da questão da lei e da graça. O que é a lei, o que é a graça, como esses judeus vão compreender agora a salvação, não mais através do cumprimento da lei propriamente, mas agora se abrindo a graça. O que seria essa graça? E há uma discussão. Qual a função da lei? Ela perde a sua função ou não perde a sua função? Como nós adquirimos a salvação? E aí tem aquela grande discussão sobre a salvação não é através das obras, mas ela é através da graça. E que obras seriam essa? Então, deixando claro esse ponto, são as obras que nós não somos salvos através das obras da lei, da prática da lei, porque ela se demonstra ineficaz, é difícil de se cumprir, é algo que você não alcança com a sua carnalidade, mas o cumprimento dessa lei, ela vem através da graça. A graça é o meio em que você consegue viver de uma forma que agrade a Deus. E antes, pela lei, eram necessários rituais, os sacrifícios para a remissão dos pecados. E agora, pela graça, nós temos essa redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também discute no livro de Romanos que a consciência pelo pecado, saber o que é um pecado, uma proibição, veio através da lei também. Então a lei, ela tanto te dá uma condição de caminhar por um caminho reto, mas ela também te mostra que você é um pecador. Ela te mostra as suas impossibilidades, as suas limitações. Então vamos lá. Quero dar outra dica também, antes da leitura do capítulo 4. Os tipos de Bíblias que nós temos em português traduzidos, nós temos a mais clássica, que é a João Ferreira de Almeida. Em algumas versões dela, né? Na versão corrigida, na Fiel, na Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, uma versão muito boa para a nossa época. Essas Bíblias, elas têm um tipo de tradução que valoriza a palavra, a tradução palavra por palavra e, é claro, fazendo sentido na frase. Então, algumas palavras nós vamos encontrar de uma forma assim mais difícil, palavras que não estão no nosso vocabulário do dia a dia. Claro, a Nova Almeida, ela tenta resgatar, ou melhor, ela tenta atualizar para a nossa época alguns termos. Então, dá uma leitura mais tranquila, mais suave. Você vai pegar uma Bíblia João Ferreira de Almeida revista e corrigida, essa você vai ver que a forma da tradução, os termos em português, eles são mais rebuscados e parecem ser sofisticados até, ou fora de época. Outro tipo de Bíblia, que é, por exemplo, a NVI, ela tem uma tradução que traduz-se o termo e não somente a palavra, mas o sentido da frase, o sentido daquele versículo, o conteúdo, ele é traduzido pelo seu sentido geral e não nessa outra ênfase de palavra por palavra. Então, como é uma boa forma de você estudar a Bíblia? Você tendo uma Bíblia João Ferreira de Almeida, por exemplo, e uma NVI, Nova Versão Internacional, ou uma nova tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia em que você veja o termo com uma tradução mais valorizando a palavra, e outro com a tradução traduzindo ali o sentido da frase. Então, para sua compreensão e para o seu estudo bíblico, é bom você ter essas duas Bíblias. Eu estou aqui com uma revista aí atualizada, uma Bíblia de estudo do Shed, e estou com a Bíblia aqui do meu filho Arthur, nova tradução da linguagem de hoje, porque eu não estou aqui com uma versão impressa da NVI. E aí, se a gente tiver dúvida, a gente pode abrir nas duas versões para a gente estudar. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 4, diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, tá vendo como a ênfase é falar a cristãos judeus desse período, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Olha, ele já provocando aqui a questão do Abraão. Ele dizendo, olha, nosso pai Abraão, ele foi justificado por obras ou ele foi justificado
de outro meio, né? Ele ainda não lançou aqui nesse capítulo a palavra graça. Ele diz, porque se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, de dizer, eu fui justificado pelas minhas obras, então eu tenho virtude nisso, eu tenho mérito. O mérito é de Abraão, porque ele fez algo, então ele mereceu. Só que o texto diz, se ele foi justificado por obras, então ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, diante de Deus, nós não temos do que nos gloriar. Então, é olhar para a salvação como um meio de uma intervenção, uma obra de Deus, e não uma obra nossa. Lembrando que Abraão viveu antes de Moisés, então ele é anterior à época da lei. E coisas que aconteciam antes da lei, inclusive na vida de Abraão e de seus descendentes, é motivo de muita curiosidade, como eles já serviam a Deus, como eles já tinham uma moral até de sacrifícios, ele deu dízimo, ele tinha umas práticas que ele ainda não vivia obrigado pela lei, mas ele já vivia num relacionamento com Deus, ouvindo a Deus, amigo de Deus, e isso é muito interessante. Mesmo sem lei, até porque ela não existia, Abraão já tinha uma prática de uma vida de busca de agradar a Deus. Verso 3. Pois que diz a Escritura, o apóstolo Paulo diz, que afinal de contas a Escritura diz a respeito disso? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo está dizendo, se está escrito que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, então não é uma questão de ele trabalhou, esse é o verso 4, ele trabalhou, então o salário, a recompensa dele é merecida. Ele diz que se fosse uma questão de ter feito uma boa obra, de ter tido mérito nisso, então ele receberia, como você que trabalha aí na sua empresa, presta o serviço ao seu cliente, o pagamento dele não é um favor para você. É como ele está adquirindo uma dívida, ele te põe para trabalhar e você tem um salário porque o teu chefe, o teu cliente, quem te remunera, ele tá adquirindo uma dívida quando te põe para trabalhar para ele. Ele diz, então, se não é uma questão de dívida, não é uma questão de trabalho, mas é porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então, olha como o conceito de justiça, no verso 5, é interessante dizer que a fé, ela atribui justiça a você que crê. Então, se você crê, isso é para você uma imputação de justiça. Nós, servindo a Deus com fé, nós somos, então, rotulados, e é colocado na gente uma impressão de justiça. A justiça está nisso, em crermos em Deus, termos fé em Deus. Isso é que é justo, isso coloca justiça. Então, um homem justo, ele é aquele homem que vive pela fé, como diz a Escritura. E o justo viverá pela fé. Se você quer ser considerado uma pessoa justa, não só por ser considerado, você realmente quer ser uma pessoa justa diante de Deus, creia nele, tenha fé nele. Aí isso vai ser imputado para você como justiça. E não pelas suas práticas, pelas suas obras. Aí eu vou trabalhar de forma que eu venha a ser considerado justo. Mas Abraão foi considerado justo porque creu. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Aí ele recita o texto que diz em Salmos 32. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, o salmista Davi, do rei Davi, coloca em seu salmo que você é bem-aventurado quando Deus atribui coisas a você, como a redenção dos pecados, ele não imputa a você a iniquidade, quando o Senhor gratuitamente redime a gente dos pecados, não imputa o pecado a gente. Você pecou e o Senhor não imputou o pecado a você. Segundo o salmista Davi, ele diz, essa é uma pessoa bem-aventurada. Ela não fez nada para ser perdoada por aqueles pecados, ela não pagou por aqueles pecados, mas o Senhor não imputou o pecado sobre ela. Verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé
foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então Paulo destaca aqui que Abraão ele foi justificado antes mesmo da circuncisão. E esse era um ponto importante, que ele discute muito nas suas cartas sobre essa questão do ser judeu ou do ser um gentio, de não ser um judeu. E também, é claro, de ser um filho de Abraão por descendência ou um filho de Abraão pela fé. Ele vai sempre fazer esse jogo de palavras para fazer o ensino. Mas ele diz que foi antes de haver a circuncisão e Abraão já tinha sido justificado. Então não é uma condição para você ser justificado, você ser um cristão que tenha se convertido primeiro ao judaísmo. Essa é a questão. Então a justificação ela está para os judeus, assim como ela está para os gentios, para quem não é um judeu. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então ele explica aqui que Abraão é pai na fé para aqueles que não têm a circuncisão, para aqueles que não são judeus, assim como para aqueles que são judeus de fato, mas tem que andar segundo a fé de Abraão, e não somente na marca do seu próprio corpo. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então não foi por intermédio de lei que ele veio a ser o pai de uma grande nação, mas foi por meio da fé. Essa questão da história de Abraão ter acontecido antes da lei de Moisés é muito interessante pelos motivos que eu já citei, por essas razões da fé. Ele dá uma ênfase grande em Abraão e não está dando a ênfase em Moisés, porque Abraão teve vivência com Deus, de fé, de justificação, de caminhar com Deus antes de existir a lei. E ele sabe que a importância de Abraão para os judeus é muito grande, então ele diz, olha, Abraão, ele não tinha sido circuncidado antes da sua justificação, antes dele caminhar com Deus, antes dele exercer a fé, e assim também ele viveu numa época que não tinha lei. E como nós que estamos vivendo na época proposta da graça, nós também nos propomos a viver sem a importância da lei como um manual para nossos rituais, para nossa redenção, a prática como meio de salvação. E o apóstolo Paulo, durante o livro de Romanos, vai colocando a lei no seu devido lugar, agora com a vinda do Senhor Jesus. Verso 14. Pois se os da lei é o que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então ele diz, olha, se for herdeiro de Abraão, herdeiro também da promessa, da eternidade, só aqueles que são segundo a carne, filhos de Abraão, então anula-se tudo, porque ele recebeu todas as coisas antes de haver a lei. Porque, verso 15, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então nós somos filhos de Abraão pela fé. E para que a coisa não venha mediante a lei, mas mediante a fé, segundo a graça, para que seja firme a promessa, porque está escrito que Abraão seria pai de muitas nações. É dito também na palavra de Deus que de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E durante muito tempo o povo judeu, ele guardou a promessa de Abraão, a fé de Abraão, somente naquele grupo restrito. Só que agora no cristianismo nós temos o entendimento da fé de Abraão, dessa caminhada com Deus, ela ser algo para todos os povos. Verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse
em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, dizendo aqui que Abraão creu de contra a esperança, porque a esperança dizia que já não tinha mais jeito, eles já eram muito idosos, não podiam gerar naquela idade tão avançada, mas eles, pelo milagre do Senhor, vieram a gerar. Verso 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Você crê em Deus em todo momento, até em momentos onde não há mais esperança aparente, então isso lhe é imputado, foi para Abraão, é para todos nós, como justiça. Você crê no meio da adversidade, nesse momento em que não há possibilidade. Verso 23: e não somente por causa dele, está escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O apóstolo Paulo finaliza esse texto dizendo: essa justificação, essa forma de tornar você justo através do que você crê em Deus, não foi somente para Abraão, mas vai ser para todos nós que cremos, porque o Senhor Jesus, quando veio e se entregou, foi para toda criatura, né? Foi para a redenção de todos nós que cremos. A transgressão, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Finaliza aqui o capítulo 4 do livro de Romanos, um capítulo incrível, lembrando da dica aí de você estudar com 2 tipos de Bíblia diferentes, para a gente ter essa compreensão importante sobre a salvação, como somos salvos, qual é a dinâmica da salvação e essa questão da prática das obras, da lei, como a graça age. Nós ainda temos muito que estudar aí pela frente e eu espero que você esteja acompanhando e se esforçando para aprender mais da palavra de Deus. Um grande abraço e Deus te abençoe muito.